Então muita gente vem me perguntando qual a vantagem de se utilizar o bloco de concreto celular ao invés da estrutura convencional, um bloco de tijolo cerâmico de 8 furos ou um bloco de concreto convencional. Então eu sempre respondo que a principal vantagem é a economia na mão de obra, porque com um bloco de concreto celular a gente consegue executar muito mais em um pequeno intervalo de tempo. Então o principal benefício, sem sombra de dúvidas, é a economia na mão de obra, porque como o bloco é grande, a gente consegue executar uma área maior de alvenaria em menos tempo, comparado a todos os outros tipos de blocos que existem no mercado, em que a dimensão dele é bem menor e aí demora mais para a gente executar uma área de alvenaria. Então eu montei aqui uma apresentação bem simples, bem objetiva, onde você vai entender de forma bem prática como funciona essa economia na utilização do bloco de concreto celular. Então nós temos aqui um suposto projeto de um galpão, certo? É um galpão pequeno, com dimensões de 6 por 7. Aqui eu deixei uma porta de 2 metros, então sobra 4 metros aqui nessa parede, com a altura de 2,5. Esse é um projeto que a gente executou há alguns dias atrás, então eu tenho bem nítido e bem recente os dados desse empreendimento que a gente executou. Então eu vou apresentar aqui a você, de forma bem resumida, fazer um comparativo como se eu estivesse executando esse galpão com blocos de tijolo de 8 furos, bloco cerâmico convencional, e executando como a gente executou, que é com a utilização de blocos de concreto celular. Então vamos lá. A área de alvenaria, aqui tem o cálculo da área de alvenaria, né? Como ele tem dimensões 7 por 6, então a gente tem um total de parede linear de 24 metros, multiplicando pela altura do galpão, que é 2,5, daria 60 metros quadrados de alvenaria. Então a gente vai executar 60 metros quadrados de alvenaria, e eu fiz um comparativo de cálculo utilizando o tijolo de 8 furos e utilizando o bloco de concreto celular. Para a solução, utilizando o tijolo de 8 furos, eu considerei a produtividade do pedreiro de 1,37 horas por metro quadrado. Esse valor aqui eu retirei da tabela SINAP da Paraíba do mês de julho de 2019. A tabela SINAP é uma tabela muito bem conceituada no mercado, né, da construção civil, então é uma base de dados bastante validada por todas as instituições a nível nacional. Então a gente tem, de acordo com a tabela SINAP, que um pedreiro executa 1 metro quadrado de alvenaria de tijolos de 8 furos em 1,37 horas, que é aproximadamente 1h30, né? Vamos considerar assim. Então, um dia de trabalho de um pedreiro tem 9 horas. A produtividade dele por dia seria 9 dividido por 1,37, que daria 6,57 metros quadrados por dia. Ou seja, cada pedreiro executa 6,57 metros quadrados de alvenaria de tijolos de 8 furos em um dia. Então, para a gente concluir todo o galpão, como a gente tem 60 metros quadrados de alvenaria para executar nesse galpão, eu divido pela produtividade por dia dele, que é 6,57, acho 9,13 dias. Arredondando, vamos considerar 9 dias, fazendo uma média. Digamos que em 9 dias, esse pedreiro consegue concluir a alvenaria desse galpão. Então, uma diária de pedreiro aqui na minha região gira em torno de R$120. Só que o pedreiro não trabalha só, ele precisa de um ajudante para fazer massa para ele, para levar material. Ele tem que ser uma dupla, é uma equipe, que dá um total de R$200 por dia de trabalho. Esta equipe aqui, um pedreiro e um ajudante, que a gente consegue executar o galpão em 9 dias, como a gente viu anteriormente. Então o custo com mão de obra para a execução dessa alvenaria, desse galpão, seria 9 vezes 200, que dá R$1.800.
Ou seja, a gente teria que investir R$ 1.800 para executar toda a alvenaria desse galpão. Além da alvenaria existe a estrutura, né, que deixa eu voltar aqui para mostrar, eu esqueci de falar um pouco da estrutura. Aqui, ó, o galpão que a gente executou, ele tem 8 pilares, tá vendo? Que é exatamente para a amarração dessa parede, para ela não ficar instável, entendeu? Então, tem uma cinta embaixo, como todo muro possui, e tem 8 pilares distribuídos ao longo das paredes e nas quinas, né, no encontro das paredes. E ele tem uma viga em cima, uma viga bem singela, só para travamento desses pilares e para a gente apoiar o telhado. Então, voltando lá, além da alvenaria, que a gente vai ter que dispor de R$ 1.800 para executar, nós teremos que executar a estrutura do galpão, que são esses 8 pilares. Aí eu não estou nem considerando a cinta de baixo nem a viga de cima, porque o foco da gente é a alvenaria, né? Que a gente vai fazer esse comparativo entre as duas tecnologias, o tijolo de 8 furos e o bloco concreto celular. Então o custo de mão de obra para a execução dessa estrutura, eu considerei um dia, porque são 8 pilares, não é muito fácil de se fazer, então eu considerei que esse pedreiro ainda vai cortar a madeira, montar as formas, prender nas paredes, montar a ferragem, colocar a ferragem, encher de concreto. Então um dia é um prazo bastante próximo da realidade. Então, com mais um dia dessa equipe aqui, um pedreiro e um ajudante, nós teríamos um custo de mais R$ 200 para a execução da estrutura. Além da estrutura, nós teremos que executar as instalações elétricas. Nesse projeto que a gente executou foi exatamente isso. Foram 4 pontos de tomada, uma luminária para iluminar a área, um interruptor para ligar essa luminária e um aterramento para a gente aterrar essa instalação elétrica. Então o custo com mão de obra para a instalação elétrica seria de aproximadamente 2 dias com aquela equipe, um pedreiro e um ajudante, que daria R$ 400. 2 dias é um prazo bastante realista para a gente executar essa quantidade de serviço, porque ele vai ter que rasgar, quebrar todas as paredes, vai ter que instalar, embutir as instalações, depois ele vai ter que fechar com reboco, vai ter que passar a fiação, fazer todas as montagens. Então eu acho que 2 dias é um prazo bastante realista para a execução dessa quantidade de serviço. E fora as instalações elétricas, existem as instalações hidráulicas, que nesse caso aí é apenas uma torneira, apenas um ponto de água, então é bem simples de fazer. Eu considerei apenas meio-dia dessa equipe, que daria R$ 100, né? Meio-dia com uma equipe que custa 200 o dia, daria R$ 100. Apenas para eles puxarem um ramal de água e fazer a instalação de uma torneira dentro do galpão. Então, eu não considerei nesse orçamento esses serviços aqui, ó, telhado, fundação, piso, revestimento e porta, porque isso não interessa para o nosso objeto de estudo. O que a gente está comparando aqui é a execução da alvenaria de tijolos de 8 furos em comparação à execução da alvenaria do bloco concreto celular. Então, todos esses serviços que estão listados aqui não interferem na tecnologia que a gente vai utilizar. Eles serão executados da mesma forma, tanto para o tijolo de 8 furos quanto para o bloco de concreto celular. Então, eu não considerei no orçamento para facilitar o entendimento. Então, o custo total com mão de obra para a execução desta alvenaria com tijolos de 8 furos gira em torno de R$ 2.500. Para a gente concluir toda a alvenaria, fazer as instalações elétricas, fazer as instalações hidráulicas e deixar funcionando, né? Só com mão de obra, aqui eu não estou considerando material, porque senão ia estender muito essa demonstração. Em outro vídeo eu faço um comparativo do material. E agora a gente vai fazer o mesmo cálculo considerando a alvenaria com blocos de concreto celular. Então a produtividade de um pedreiro é 50 metros quadrados por dia de trabalho. E essa é uma fonte própria. Por que eu considerei uma fonte própria? Porque não existem parâmetros e dados para esse tipo de tecnologia ainda. Como é uma tecnologia recente, pouca gente trabalha com esse tipo de material, então é difícil a gente conseguir uma fonte conceituada no mercado para nos fornecer esse tipo de parâmetro. Então, lá nessa obra, nesse empreendimento que a gente executou,
o nosso pedreiro fazia fácil 50 metros quadrados por dia. Então, é um valor bastante realista diante do que a gente vê no campo diariamente. Então, a mão de obra para a execução de toda a alvenaria seria 60 metros quadrados dividido por 50, daria 1,2 dias de trabalho dessa equipe que custa R$200, total de R$240, para executar toda a alvenaria desse galpão. Além da alvenaria existe a estrutura, a mesma estrutura anteriormente citada, que são 8 pilares, só que dessa vez os 8 pilares vão ficar embutidos na alvenaria, porque o bloco ele possui vazios, e esses vazios eles foram feitos exatamente para isso, para a gente embutir a estrutura dentro dos blocos e facilitar tanto na execução quanto na forma de madeira. A gente não utiliza forma de madeira, porque a estrutura é embutida dentro dos blocos. Então isso geraria um custo de R$0, porque enquanto o pedreiro está subindo a alvenaria, ele está assentando os blocos, então ele já vai executando a alvenaria, já vai embutindo a estrutura, previamente definidos locais pelo calculista, e aí o custo é zero. Ele executa 50 metros quadrados dessa alvenaria por dia, já considerando a estrutura embutida. Além da estrutura, existem as instalações elétricas, que também ficarão embutidas nos blocos. A mesma instalação que foi executada, que foi dimensionada antes, para o tijolo de 8 furos, ela vai ficar por R$100 de mão de obra, porque todas as instalações elas são embutidas no bloco, então não vai haver quebra de parede, não vai haver reboco. É muito simples. Enquanto o pedreiro vai assentando os blocos, ele vai embutindo todos os eletrodutos, todos os conduítes, todos os canos de água que houverem, e depois ele só fazer as emendas, né? Fazer os arremates. Assim também para as instalações hidráulicas, que também ficam embutidas nos blocos. No nosso caso aqui é uma torneira, e eu considerei 0,3 dias. Eu acho que é muito difícil ele passar esse tempo só para colocar uma torneira dentro do bloco, mas eu considerei esse valor porque é difícil a gente estimar. Então, mas é muito pouco tempo, em meia hora, 1 hora no máximo, ele coloca essa instalação e deixa funcionando dentro do bloco de concreto celular. Então, considerando 0,3 dias, para uma equipe de R$200 ficaria R$60. Então a gente contabilizando tudo, fica um custo total de mão de obra de R$400. Com 2 dias dessa equipe você consegue executar toda a alvenaria, toda a estrutura para esse tipo de obra, todas as instalações elétricas e todas as instalações hidráulicas. Então agora a gente fazendo um comparativo entre os tijolos de 8 furos e os blocos de concreto celular, o custo com mão de obra dos tijolos de 8 furos é algo em torno de R$2.500. O custo com mão de obra dos blocos de concreto celular é R$400. Então a economia pela utilização do bloco de concreto celular é de aproximadamente R$2.100, que corresponde a 84% de redução no custo apenas da mão de obra. Então, diante desse resultado, é muito simples você entender por que é tão barato e por que é tão econômico executar estruturas utilizando o bloco de concreto celular. Sem contar o prazo de execução, que aqui, nesse exemplo, a gente teria toda a alvenaria e toda a estrutura pronta, já com instalação elétrica e instalação hidráulica, em apenas 2 dias. Enquanto utilizando os tijolos de 8 furos, esse prazo seria de aproximadamente 15 dias. Então você ganha tanto na velocidade, quanto economiza muito na mão de obra. Então espero que essa informação tenha sido útil para você. Até a próxima.